Fone, isso aí. É, Rolandinho na área. Eu vou poupar vocês da vergonha existencial que é o meu quarto agora. E não vou mostrar muita coisa. Mas já quero pedir desculpas por esse barulho infernal de ventilador. Não posso eu fazer nada. Porque está a 50 graus Celsius este lugar. E eu tenho que deixar a janela aberta, inclusive. E entram vários pernilongos e mordem a sola do meu pé. E quando isso acontece, eu tenho uma ligeira vontade de cometer suicídio. Porém, acho que sou muito novo e ainda faltam algumas experiências. Eu queria fazer esse vlog já faz um tempo pra falar de distância. Distância é um treco foda. Eu não moro mais com a minha família desde os 17 anos de idade. Quase 18. Eu saí da casa dos meus pais, hoje eu tenho 20. A minha família mora em Socorro, São Paulo. E eu moro em São Paulo, aqui com o senhor Marquizero. Mas eu antes fui pra Universidade de São Carlos, que fica em São Carlos. E é um tema recorrente na minha vida, isso de pessoas que eu gosto muito não estarem perto de mim. Amigos queridos que eu tive foram pra longe. Hoje em dia, inclusive todos os meus amigos próximos moram em lugares diferentes. E a distância também ela não tá só na distância física, né? O tempo, enfim, a inviabilidade de encontrar as pessoas em alguns lugares torna às vezes a pessoa mais distante ainda de você do que a própria distância física. Então eu não estou falando só aqui de distância em quilômetros, eu estou falando de distância de pessoas que se distanciam. E quando você não tem mais contato com pessoas que ficam distantes de você, é ruim. Eu sou uma pessoa que absorvo muito das pessoas que estão próximas de mim. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo querido e que eu passo muito tempo, eu acabo até pegando o jeito que a pessoa fala, acabo criando muito uma maneira específica de falar com aquela pessoa, piadinhas internas. Eu sou muito de fazer isso. Tem muita gente que é assim também, eu sei. Tem pessoas que não são assim, que não tem isso de criar esse vínculo com as pessoas, mas eu sou. Então quando eu fico muito longe de pessoas que eu tinha muita intimidade ou que eu tinha uma amizade legal, eu fico triste, porque não é a mesma coisa, né? Sabe aquilo de nunca que o homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque as águas mudam e o homem também. Então é mais ou menos essa história. E agora, falando de pessoas que são próximas, mas estão longe, como eu falei já, a minha família toda mora em Socorro, né? E eu namoro à distância também, agora. E eu acho que, apesar da distância ser horrível, péssima, e não ser uma opção nunca, né? A gente. Não que não é uma opção, mas a gente nunca tá confortável com a distância, né? Não é uma coisa que a gente fala, prefiro estar distante do que estar próximo. Isso nunca é uma opção. A gente preferia que todo mundo estivesse próximo. Eu acho que, apesar dela ser ruim, de ninguém escolhê-la, né, por conta própria, ela tem sim uma função muito bacana, que é de botar à prova o que você sente de verdade. Acho que a distância é uma das únicas coisas que consegue fazer isso, porque quando você está próximo das pessoas, alguns problemas não aparecem. Você não enfrenta certos tipos de pensamento. E quando você está distante, você enfrenta muitos pensamentos, porque você pensa muito em estar longe, pensa muito nas pessoas, e você acaba refletindo a respeito do tipo de relacionamento que você tem com elas e descobrindo algumas fraquezas, alguns pequenos detalhes que você não consegue ver quando você está muito próximo das pessoas, porque você consegue suprir muito fácil qualquer tipo de pensamento ruim, alguma coisa, porque você está próximo. Então
E eu acho que você tem que gostar muito de alguém, e isso vale pra pais, pra amigos, pra namorados, à distância, pra você conseguir manter uma relação assim. Porque as coisas, os prazeres mais fáceis de se adquirir com as pessoas, você só consegue quando você tá próximo, né? Lógico, hoje em dia tem Skype e tal, mas nada substitui você estar junto das pessoas e rindo com elas, e indo até os lugares e participando da vida delas. Isso traz. Não é. É mais divertido e traz muito mais segurança. Então, se você consegue ser muito amigo ou amar muito alguém que está distante de você, é porque você consegue confiar muito, muito, muito nessa pessoa. Isso eu acho principalmente. E além de confiar, você tem bastante certeza do que você sente. Fica minha reflexão aí a respeito da distância, que é uma droga e que eu odeio. Mas que nesses anos aí tem me feito descobrir algumas coisas interessantes. E crescer num certo ponto. Fica minha reflexão aí pra vocês. Até a próxima.